Bom, dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos falar sobre a terapêutica cirúrgica dos cistos odontogênicos. Inicialmente, nós temos que lembrar a importância da biópsia, né? Então, para que a gente tenha realmente um cisto, lembrando da nossa aula de princípios fundamentais, né? Para implantar o princípio da necessidade, nós temos que ter o diagnóstico, e o diagnóstico é feito por meio da biópsia. Nós podemos fazer a biópsia incisional ou excisional. A biópsia por aspiração também pode ser realizada, mas nós preferimos realizar a biópsia no tecido removido do cisto. A aspiração é um procedimento básico e super importante, porque nós vamos confirmar a presença de líquido ou semilíquido e tirar a lesão vascular, que se tiver uma lesão vascular, ela também vai ser implantado princípios para a realização da cirurgia, mas de outra forma. E existe, sim, lesões vasculares que têm o aspecto cístico, mas é diferente do que o líquido sanguinolento que nós obtemos, ou então o líquido, a secreção purulenta no cisto infectado. Então, aqui, a biópsia incisional, onde é retirada parte da lesão e encaminhada, e aqui a cirurgia já foi realizada com toda a remoção do tecido, a biópsia excisional. A palavra cisto vem do grego, né? Quistes. Tanto é que você já deve ter ouvido falar assim, um quisto, vem daí, que significa bolha. Então, o cisto é uma cavidade patológica, revestida por epitélio, recoberta com uma cápsula de tecido conjuntivo, e tem um crescimento expansivo e centrífugo, havendo no seu interior líquido ou semilíquido, ou semissólido, ou uma consistência pastosa que pode ser encontrada. Aqui nós temos a apresentação de um cisto, né? Esse cisto foi removido com o dente, muito difícil essa remoção, essa figura do livro, e aqui uma punção numa região que tinha uma lesão osteolítica, que nós começamos aqui para chegar no diagnóstico. Modalidades de tratamento do cisto, elas são muito simples, são duas, marsupialização e enucleação. Essa enucleação pode ser com exodontia ou sem exodontia. Nesse caso aqui, foi feita a lesão cística, realizada a punção, o cisto estava infectado, tanto é que a gente já observa aqui, sabe, esse aspecto purulento. Foi feita a incisão de vulsão, a remoção do dente, né? Inicialmente foi colhido material para biópsia e foi feita uma marsupialização, que é uma marsupialização? É uma cavidade acessória da boca. É onde nós deixamos a cavidade aberta, removemos um tecido, é uma conduta que a gente tem sempre nos grandes cistos, né? Vai esse material para biópsia, enquanto se aguarda, procede-se a marsupialização, ou seja, mais para frente eu vou mostrar como faz a técnica de marsupialização, e depois é removida toda a lesão, e aqui uma radiografia do pós-operatório de 3 meses. Essa conduta assim, de marsupialização, mais enucleação, também muito usado no tracionamento de dentes que são necessários, né? Não são os terceiros molares, eles devem vir para o arco, e com a recuperação ortodôntica dos mesmos. Então, aqui foi feita a marsupialização, ou seja, abertura de uma cavidade ao meio bucal. Por que marsupialização? Porque vem do marsupial, uma cavidade
que tem uma bolsa anexa, né? Então, aqui é uma cavidade anexa da boca, com o mesmo epitélio. A gente é o epitélio cístico que fica exposto, suturando o epitélio cístico com o epitélio bucal. E aí, essa cavidade vai regredindo de dentro para fora, e nós temos duas condutas. Ou esse é o único tratamento com acompanhamento, ou então, primeiro faz uma marsupialização, depois a enucleação, como foi esse caso aqui, né? Que teve, além das duas, o tracionamento ortodôntico para manutenção dos dentes. O cisto radicular, que é aquele muito comum, né, que é o que veio da cárie dentária, deu necrose, que é o que mais nós temos na nossa clínica odontológica, né, na nossa clínica aqui da faculdade, e também na clínica particular, é muito comum esse aparecimento. Ele é evidenciado pela imaginologia, ou então porque deu sinais e sintomas que ele estava infectado, né? Então, nas radiografias de rotina, aparece uma imagem radiolúcida, né? Uma hipodensidade circunscrita, arredondada, no ápice de um dente que, feito os testes de vitalidade, ele está desvitalizado. Então, modalidade de tratamento para a conservação desse dente. Primeiro é endodontia. Aí nós vamos partir para a terapêutica cirúrgica de enucleação. Feita endodontia, é feita a punção, observe que também estava infectado, que é muito comum. Então, esse paciente já deveria estar coberto com antibiótico, que é nosso antibiótico de eleição é a penicilina, a remoção da lesão, e a maioria das vezes a gente tem que fazer o arredondamento do ápice desse dente. Então, a cirurgia é a apsectomia, né? A cirurgia chamada, que é feito o arredondamento desse ápice, que pode ter algum fragmento de lesão que fique preso à raiz do dente. Então, e por trás também da raiz, é muito difícil acessar, né? Então, essa cirurgia do periápice é realizada só com o corte, depois lavagem com soro fisiológico, né, e preenchimento do coágulo, que o melhor material para preencher qualquer cavidade é o próprio coágulo. Aqui, lembrando da qualidade do retalho, né, o cisto dessa região, então aqui o desenho, lembrando do nosso trapézio, né, com a base voltada para cima, tendo, ou se for para baixo, o contrário, da onde vem a irrigação, para manter a irrigação, aí é realizada a divulsionado o tecido, já tem umas perfurações aqui, porque esse cisto já está perfurando o tecido ósseo, e aí é feita a osteotomia de abertura, né? Aí começamos a remoção do cisto para o procedimento de enucleação ou curetagem. É difícil essa enucleação, ou seja, remover o cisto inteiro, né? Que a palavra vem da remoção do globo ocular, enuclear. Normalmente ele sai aos pedaços, porque está infectado. E aí, a volta do retalho e a sutura, e aguardar a evolução da reparação óssea. Agora, nós vamos lembrar para vocês a síndrome de Gorlin, que é sempre pergunta nos concursos públicos. Do que ela consta? Múltiplos queratocistos. Outro aqui, ó. Costela bífida. Pode observar aqui que a costela abre, né? Então, em vários lugares ela abre. Então, pode ser até uma costela bífida só, mas
múltiplos queratocistos, costela aberta, e múltiplos carcinomas basocelulares. Então, qual é o tratamento? Nós, cirurgiões dentistas, vamos remover os cistos, né? A gente remove por quadrante aí os cistos, e o dermatologista remove o acompanhamento dos carcinomas basocelulares, e o acompanhamento desse paciente é para sempre também. Esse caso aqui, que é para lembrar o valor e a importância da anamnese, da história clínica do paciente. Essa paciente adulta não tinha o incisivo central. E tinha uma prótese adesiva que ela vivia muito bem com isso, uma paciente bem diferenciada, mas nunca ninguém tinha feito uma história questionando a ausência do central, né? A ausência de lateral é comum, mas a ausência do central eu nunca vi na minha vida profissional, que já está bem extensa. Mas ninguém questionou isso. E ela tinha um aumento de volume que estava sendo diagnosticado como tumor, mas nós questionamos, e ela tinha histórico de quando criança, na época de formação do dente, ter tido uma queda, bateu a boca nessa região, e esse dente nunca erupcionou. Pesquisando direito, essas imagens foram feitas pelo professor Israel, e aí concluiu-se que ela tinha um cisto dentígeno e o dente lá, tinha um cisto e o dente, né? Operado com anátomo patológico, era o cisto dentígeno. Bom, vamos passar por um cisto bem mais agressivo entre os nossos cistos, que é o queratocisto odontogênico. O queratocisto, ele era cisto. Depois, ele passou pela classificação da Organização Mundial de Saúde para tumor odontogênico queratocístico. Em 2017, voltou a ser queratocisto. E hoje, muitos autores estão questionando se ele não é mais para tumor do que para cisto, vem dos marcadores que existem nessa lesão. Eu sou um dos autores que estou questionando, junto com o meu pós-doutorando, que terminou agora, de fazer uma revisão sistemática excelente sobre o queratocisto, e nós estamos questionando muito isso. Esse pós-graduando é o Yuri, que agora é professor de uma universidade na Bahia. Então, mas hoje ele chama queratocisto. Por que mais para tumor? Ele é muito agressivo e ele tem alto poder de recidivância, o que não acontece com os outros cistos. Então, a modalidade de tratamento dele, pensando na agressividade, depende da idade. Por exemplo, nós podemos ter um querato próximo de uma criança, que, se for removido totalmente nesse momento que aparece, os germes serão lesados ou perdidos. Então, depende da idade do paciente, do tamanho da lesão, na localização e na agressividade e estruturas anatômicas próximas, como eu disse, do dente. Então, a gente pode lançar a mão da marsupialização, da descompressão, por exemplo. Esse caso foi lançado mão enquanto foi feito o diagnóstico, como era queratocisto, depois ele foi removido. Então, a incisão para fazer uma marsupialização e ter material para anátomo patológico é fazer uma esfera, né? Tirar uma tampa do queratocisto. Aí, ele é suturado e depois pode ser também colocado uma tampa estéril de soro. O negócio da marsupialização é manter aquela cavidade aberta, anexa da boca, porque se ela fechar, ela repara outra vez e forma o cisto de novo. Então, nesse momento que tem cápsula cística dentro, nós temos que deixar aberto. Tem também descompressão. Descompressão é da onde começa a marsupialização. O cisto cresce por diferença de pressão osmótica. Se nós tirarmos a pressão osmótica,
na descompressão, nós fazemos com que esse cisto pare de crescer. Então, é um termo também usado, eu prefiro sempre já fazer marsupialização. Aliás, a minha conduta é assim, se eu tenho um cisto, eu dependendo do tamanho, né, dos sinais dele, não no que tem as características bem do radicular, mas entre queratocisto e cisto dentígeno, realizar biópsia com marsupialização. E aí, nós, frente ao resultado, nós vamos ver se a gente repara, se a gente remove totalmente, esperando a reparação desse tecido todo, ou se nós fazemos deixamos a marsupialização, que ele está fazendo a reparação do centro, né, dele, do início, de onde começou esse cisto para fora. Então, ele vem de dentro para fora, fechando. Então, depende do caso, é muito bom realizar a biópsia com marsupialização e depois a enucleação. E muitas vezes ficamos só na marsupialização. Bom, o queratocisto, por ser agressivo, tem vários trabalhos e várias tentativas de fazer com que isso não ocorra, ou seja, que não ocorra a volta desse cisto, né? Que ele não se recidive. Existe a cauterização química. Eu, apesar de ter trabalho publicado com a solução de Carnoy, o que eu prefiro, mostro para vocês, dou a receita da solução de Carnoy, mas o que eu prefiro é ostectomia periférica, quando terminou de fazer a enucleação do cisto, e coágulo. O melhor que tem é coágulo. Se precisar, um enxerto de biose, porque a cavidade é muito grande, tudo bem. Mas o que biose misturado com coágulo. A melhor reparação na minha vida profissional foi sempre com coágulo. Mas tenho trabalho publicado, vocês podem ver, junto com o Yuri, que fez um trabalho muito bom em animal com solução de Carnoy, e nós não tivemos o que é uma das complicações, a necrose óssea. Então, a solução de Carnoy está aqui, a receitinha para quem quiser ter essa solução. Ela é aplicada na cavidade óssea com gás, né, no sentido de que esses remanescentes teciduais sejam necrosados com necrose química com 1,5 centímetro de profundidade. Então, após a curetagem, uma gase embebida na solução permanece 3 minutos na cavidade. Depois, finalizando, irriga bastante com soro fisiológico, preenche com sangue e fecha. Complicação: necrose óssea, deiscência, exposição óssea, agressividade ao nervo dentário inferior, dando parestesia, o osso pode sequestrar, tem algum sequestro ósseo, né? Dá uma necrose ali, ou infecção pós-operatória. Nos casos que nós fizemos, nós não tivemos nada disso, que foram muito cuidadosos, e esse trabalho também diz que não. A crioterapia também, crioterapia cirúrgica, né, também é outra técnica que eu também não gosto, mas ela existe e vocês vão encontrar muito trabalho a respeito. É uma técnica cirúrgica onde existe a aplicação de nitrogênio líquido em temperatura extremamente baixa, com a finalidade de conseguir essa destruição tecidual por congelamento. No hospital a gente tem esse nitrogênio líquido, porque a dermatologia faz muito uso dele, né? Eu não gosto, mas quem quiser fazer, tentar, se informe bem, a aplicação é feita em 3 ciclos de 1 minuto e deixa 5 minutos voltando ao normal. Então, leva 15 minutos a aplicação, né? Complicações: necrose óssea, deiscência de sutura, exposição óssea, agressividade no nervo, injúrias no nervo alveolar inferior, sequestro ósseo, fratura patológica, infecção pós-operatória. Como eu já disse, a melhor coisa é deixar tudo muito limpo,
preenchido com o coágulo sanguíneo. Assim, o aspecto do cisto é sempre desse jeito, viu, que nós temos dessa remoção.